Ah, Henriqueta, tá atrasado de novo, hein, bicho? Pois é, cara, essa falha de comunicação aí, né, que você me perguntou se eu podia ser o DH e eu respondi que eu podia ser o DH. Eu achei que era o Designated Hitter, aquele rebatedor designado que só entra depois, pra gravar o podcast futuro que a gente ainda vai fazer. E você, na verdade, queria falar de um doubleheader, né? E aí, você me Exatamente. quebrou nessa. Mas era Aí, doubleheader. O Rafik falou bastante DH como doubleheader na temporada passada. Eu achei que você tava esperto com isso já. devia estar, mas a temporada tá começando agora do beisebol, e aí eu não tô no clima ainda. Mas tá beleza. Por sorte eu já tava Tá bom. terminando de precisava tomar banho. Nossa, começar o podcast assim é sacanagem, bicho. Bota no mudo aí, vai. Ai, meu Deus. 3, 2, 1. Fala, seus coelhinhos da Páscoa, continua tudo quarentenado com vocês? Tá começando mais um episódio do Zonecast, aquele podcast que acha mais fácil acreditar no coelhinho do que em pronunciamento do governo. Então, chega mais Clê, traz os chocolates Fernandão, prepara as pegadas Rafik e se veste de coelho Henriqueta. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá chegando agora. Meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Zonecast. Ao meu lado, fala Fernandão, meu querido. Fala, meu patrãozinho, Henriqueta, Rafik, todo mundo que ouve a gente. Não deixando nunca de lembrar vocês para nos seguir lá nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. No Facebook e Instagram a gente é Tailgate Zone, lá no Twitter um pouquinho diferente, Tailgate Zone _BR, e também para dar uma olhada lá no nosso canal no YouTube, onde a gente tem gravado nossas lives. Começamos na semana passada com a MLB e vamos seguir assim durante toda a temporada, mas também falaremos de NBA, de NHL, e o patrãozinho, mais uma turma aí, vai fazer um podcast especial sobre Fantasy na NFL, vocês vão gostar. Olha aí, rapaz, como um jabá bem feito é outra história, né? Boa tarde, Rafik, nosso palestrinha querido. Como vai? Você e o Rio de Janeiro? Bom, bem não tá, né? Como o Brasil inteiro, quase, tirando, nesse momento, tirando a Amazonas, não tá. Mas estamos vivos ainda. E enquanto estiver vivo, enquanto tem bambu, tem flecha, quando a gente tá vivo, a gente tenta. É isso aí. Por último, e aí, Starlight? E aí, Henriqueta, como vai? Ô, meu querido chefinho. Eu só queria dizer que tudo na voz do Fernandão soa muito mais atrativo, né? Atraente. É muito mais bonito. E eu não tenho mais nada a dizer, não. Eu tô na mesma do Rafik aí. Estamos no mesmo barco, tentando remar. Na verdade, não, tentando ficar em casa mesmo, né? Pro barco não afundar. E é isso aí. Vamos que vamos. Essas falas de barco de vocês, tem alguma coisa a ver com alguma coisa dessa semana? Quer dizer, dessa semana pra gente, né? Pra quem tá ouvindo já é da semana passada, ou não? Bom, a gente espera que, assim como o barco de Suez, que parecia que tava bem encalhado, o Brasil também desencalhe e siga no seu rumo, né? Você queria falar, Rafik? Não, toca o barco. Olha o barco aí. Toca! Ai, meu Deus do céu, beleza. Então tá. Paulinha, chama a vinheta aí pra nós. Rafik, você de cara. Vamos começar já com você, porque tivemos troca no All-Star Game da MLB. A gente mal começou a temporada e os caras já estão anunciando troca no All-Star Game. Promete essa temporada, hein? Que fantástico. É complicado, né? Eu não quero falar ainda troca, porque troca sai um e entra outro. Eles ainda não anunciaram pra onde que vai, né? Eles só anunciaram que não vai ser mais em Atlanta como estava previsto. Lembra acho que foi 2019, 2018, não vou lembrar exatamente, que quando a NBA tirou o All-Star Game da Carolina do Norte por causa da lei contra o uso de banheiros por transgênero, que foi um auê nos Estados Unidos e tudo mais, a NBA acabou tirando o All-Star Game que estava marcado, acho que para Charlotte, se eu não me engano, naquele ano, e mudou para outro lugar. Aqui aconteceu uma coisa mais ou menos parecida. A Geórgia acabou de aprovar uma lei de 92 páginas. Agora você imagina como essa lei muda tudo. 92 páginas de uma nova lei, mudando toda a legislação eleitoral da Geórgia. Geórgia, para quem não sabe, é onde fica Atlanta.
e dificultou bastante o voto. E para piorar, se você for olhar, as dificuldades elas são muito marcadas para dificultar o voto negro. Justamente o voto que, na Geórgia especialmente, é bastante democrata, o voto negro. E foi o voto que, pela primeira vez em muitos anos, virou a Geórgia a favor dos democratas em 2020. E aí, qual é a resposta dos republicanos rurais que dominam o legislativo e o governo da Geórgia? Aprova uma lei, e se você for olhar, eu não vou aqui ficar falando detalhes da lei, mas se você for olhar os detalhes da lei, ela é claríssima para tentar desmontar toda e qualquer tentativa de organização do voto negro feito pelas entidades religiosas. Obviamente, especialmente isso na Geórgia, um ex-estado confederado que até hoje tem grandes problemas de racismo, não precisa ir longe. Vídeo, todo o problema que Hank Aaron sofreu na década de 60, a gente vai falar disso de novo nas dicas. Isso causou um auê nacional. E todo mundo pressionando para que o país inteiro faça boicote a qualquer coisa que aconteça em Atlanta, na Geórgia. E obviamente o All-Star Game da Major League que estava em Atlanta não passou incólume. Tanto a Coca-Cola como a Delta, que são empresas gigantes, não precisa aqui falar as duas, o tamanho do gigantismo das duas, e as duas têm sede mundial em Atlanta, chegaram para a Major League e falaram: vocês têm que tirar o All-Star Game de Atlanta. Não dá para... Eu sei que eu fico em Atlanta, mas eu não aceito que o All-Star Game seja em Atlanta. Tá um absurdo o que aconteceu e tem que se protestar. E se vocês mantiverem o All-Star Game em Atlanta, eu não invisto mais um centavo no beisebol. Como já diria aquele ditado americano, né? Money talks and bullshit walks. A Major League, pois bem, com certeza. Ontem, acho que foi ontem, a gente está gravando esse podcast no sábado. Ontem, o Rob Manfred finalmente fez uma coisa interessante e soltou uma nota oficial dizendo que o All-Star Game não vai ser mais em Atlanta. Mas ele não disse onde será. Isso vai causar muitos problemas. Mas eu quero primeiro saber o que vocês acham e depois eu falo com os problemas que isso pode causar, porque eu já falei demais. Eu adoro quando tem um segundo âncora no bagulho, tá vendo? O que a gente acha? Eu não acho nada, eu gostei muito da decisão, achei bem pertinente, gostei também da sua fala aí explicando tudo. E... não sei, a gente podia devolver pro Dodger Stadium, não podia não, Fernandão? Patrãozinho, bom, o Dodger Stadium estava marcado, né, o All-Star lá estava marcado para 2020, mas aí, infelizmente, né, o mundo inteiro assolado pela Covid, foi jogado para 2022, o All-Star no Dodger Stadium, e estava marcado esse aí para 2021 em Atlanta, lá no estádio dos Braves. Eu tenho que fazer aqui um elogio ao Roberto Manfredo, né, pela primeira vez ele tomou uma decisão, claro, como o Rafik disse, né, movido por uma pressão fortíssima econômica, né, afinal de contas, Delta e Coca-Cola não são duas quaisquer empresas nesse mundo, e ele essa foi uma pressão que valeu a pena, e faz todo sentido que ele tenha aceitado a pressão e mudado, porque afinal de contas, numa democracia liberal capitalista, que é a que a grande maioria dos países do mundo vive, o voto é uma das suas maiores expressões democráticas, e você inviabilizar ou criar barreiras para que as pessoas possam votar não dá muito certo. Sobre para onde poderia ir esse All-Star Game, o patrãozinho, eu não sei. Acho que Milwaukee, né, principalmente por conta do Hank Aaron, né, da história que ele tem tanto com o Milwaukee Braves e depois com o Atlanta Braves, faz muito sentido que Milwaukee recebesse esse jogo festivo, apesar de a nossa querida Anete ter nos dado hoje algumas dicas de gente no Colorado querendo levar o jogo lá para o Coors Field, Chicago e Kansas City também se colocando como cidades possíveis, sedes para esse jogo. Apoia, Henriqueta, você acha? E já fala para nós também de como é a pronúncia da cerveja. É Coors Field ou Coors Field? Pois é, chefinho. Eu sempre achei que era Coors Field, né, a cerveja Coors, mas de acordo com o podcast Orange and Brew, que é o podcast lá de Denver, que nossa querida Anete participou, né, é Coors. Então, agora sabemos aí que é o Coors Field. E, bom, eu gostei dessa ideia de Fernandão aí e queria acrescentar mais uma
que é Kansas City, porque é a sede do Museu das Negro Leagues. E para comemorar aí o centenário das Negro Leagues, acho que nada mais justo do que levar então para Kansas e, né, acaba servindo aí como uma continuação desse protesto contra as leis que acabariam removendo direitos ou removendo condições de votação dos negros. Eu só quero fazer aqui um adendo também ao nome do ballpark, que se for Coors ou Coors, tanto faz. O que não pode é mudar o nome do Miller Park, né? Porque um negócio que fica em Milwaukee, que tem a Miller, não chamar Miller Park é puta de uma sacanagem. Mas esse é assunto para outro podcast. Inclusive, então, vamos fazer um podcast para debater os nomes feios dos estádios, né? Mudou em Milwaukee, mudou em Seattle, agora mudou do Miami. Cada um pior que o outro. E aí, Rafik, pra qual estádio com nome feio a gente leva esse All-Star Game? Um dos problemas que eu falei que isso ia causar é exatamente esse que vocês levantaram. Né? Até parece que foi combinado, né? Mas não foi. Se você tira de Atlanta por causa de leis draconianas que dificultam o voto, você jamais vai poder botar em Milwaukee. Porque o legislativo do estado de Wisconsin, onde fica Milwaukee, é altamente republicano, está tentando de todos os jeitos também aprovar leis que restringem o voto. Lá é um pouquinho mais difícil porque o governador agora é democrata, né? E o governador tem poder de veto, aí precisa de 2/3 para derrubar o veto do governador, aí 2/3 os republicanos não têm. Mas se você está tirando de Atlanta por causa de uma lei aprovada que te tira voto, não é recomendável você passar o risco de jogar para Milwaukee. E esse é um problema da Major League, porque esse tipo de lei está tentando ser aprovado em vários lugares dos Estados Unidos. De modo geral, todos eles dominados pelos republicanos, seja no governo, seja no legislativo estadual. E aí, no que você faz isso, você meio que, entre aspas, restringe, você vai ter que botar isso num local democrata, ou pelo menos num local pau a pau, porque você meio que tira aí 1/3 do país. Pô, Kansas está tentando que nem louco aprovar uma lei até mais draconiana do que a da Geórgia. Só que a governadora lá é democrata e é um pouquinho mais difícil. Vamos botar então no campo do Field of Dreams, né? Que a Major League está tentando de todo jeito ter um jogo lá e a Covid não deixa. Então vamos botar o All-Star Game lá no campo onde foi gravado aquele filme, Field of Dreams. Pior ainda, porque Iowa, antes até da Geórgia, aprovou uma lei muito pior. É que não se fala de Iowa, primeiro porque é um estado pequeno. Segundo que é um estado que praticamente não tem negro. Então, assim, se você quase não tem negro, né, você não tem como restringir o voto negro. Mas a lei de Iowa no papel é até pior que a da Geórgia. Você não pode botar em Iowa. Você também não pode botar em Wisconsin, eu acabei de falar. E também você não vai poder botar em Michigan, que está quase aprovando uma lei, mesmo com o veto da governadora democrata. Vai ter que ir para um local que, na prática, é governado por democratas. Colorado é um deles. Apesar de que o time de Colorado, o Colorado Rockies, tem como dono um republicano ferrenho. Mas, pelo menos, não há a menor condição de Colorado aprovar qualquer lei que restringe o voto em Colorado. É impossível. Hoje é impossível, não tem a menor condição. O governador é democrata, o legislativo é democrata, não tem o que fazer. Mas a Major League se restringiu bastante em relação a isso. E a Major League tem que tomar cuidado, porque se ela tira de Atlanta e coloca em outro lugar que está com um problema parecido, Texas também está quase aprovando uma lei que é muito pior que a da Geórgia também, por exemplo, ela corre o risco de começar a ter boicote de jogador, igual a NBA. A NBA tirou o All-Star Game de Charlotte há 2-3 anos atrás, quando os jogadores começaram a boicotar dizendo eu não vou. E muitos jogadores da Major League, e não podemos esquecer da confusão que está o relacionamento entre a Associação de Jogadores e a Major League, com uma negociação de contrato coletivo se aproximando no final do ano, vários jogadores já ameaçaram dizendo que se fosse em Atlanta eles iam fazer greve. Entre eles Stanton, Mike Trout, Fernando Tatis e outros grandes nomes do beisebol atual. Se eles tiram de Atlanta e colocam em Kansas, ou colocam em Milwaukee, arrisca de ter... vamos mudar tudo para não mudar nada? Na prática é isso. E vai ter o boicote do mesmo jeito, o All-Star Game vai estar manchado.
A Major League vai ter que pensar com muito carinho onde vai botar isso. Ela se colocou numa sinuca de bico. Ao mesmo tempo, ela não tinha outra opção a não ser tirar de Atlanta. Você imagina, você mantém Atlanta, você perde dinheiro da Coca-Cola, você perde dinheiro da Delta, tem um boicote dos atletas. A imagem do Manfred já está muito chamuscada e vai ficar mais chamuscada ainda. Por isso que eu volto lá atrás, na primeira pergunta que eu joguei pro Fernandão. Devolve isso pro Dodger Stadium, né? Porque é Califórnia e também a gente sabe que tem donos que não são republicanos, né? Patrãozinho, poderia ser de verdade, né? Mas a questão é que a Califórnia ainda tem algumas restrições de acesso a arenas esportivas por conta da Covid. Apesar de as equipes californianas poderem receber público já, os Dodgers, por exemplo, no Dodger Stadium só vai poder receber 20%. Tudo bem, o All-Star Game não vai ser disputado agora, vai ser disputado possivelmente nos Estados Unidos com um cenário pandêmico muito melhor do que a gente tem hoje no próprio Estados Unidos e também comparativamente no mundo. Mas, digamos, sabe-se lá, vem aí uma nova onda ou alguma perda aí de segurança sanitária na Califórnia e aí fica comprometido. No Colorado, a gente tem visto, né, pelo menos nesses 2 jogos aí entre Dodgers e Rockies, né, no início da temporada, tem bastante gente no Coors Field. Então, até por conta também do próprio governador lá do Colorado ter se manifestado, prontamente se manifestado em tentar receber o All-Star Game. E numa das entrevistas que ele deu, né, a NET também passou pra gente uma matéria no Denver Post, ele reforça muito a questão das leis eleitorais no estado do Colorado, que favorecem a votação, que é ampla e restrita. Todas as pessoas que queiram votar vão ter sempre condições para votar, o estado não cria nenhum embargo, nenhuma barreira para que isso aconteça. É uma figura política que se manifestou muito rapidamente para tentar trazer o jogo para o seu estado, né, para a cidade de Denver, onde fica o estádio do Colorado Rockies. Mas eu não vejo, como, né, você tinha proposto voltar para o Dodger Stadium como estava previsto para 2020 e aí depois foi adiado para 2022, eu não acho que isso seja possível muito por conta da situação da pandemia na Califórnia e das restrições de acesso de público aos estádios, às arenas esportivas. Muito bom. Eu vou discordar um pouquinho do Fernando por um simples motivo. Apesar da Califórnia ter restrição, os Estados Unidos inteiro tem restrição ainda, mesmo em estados republicanos. Não à toa, como a gente falou, eu acho que foi no último Walk-Off Bear, todos os 30 times tiveram autorização para ter algum tipo de torcedor no estádio. Mas, dos 30 times da Major League, só 2 times têm autorização para ter mais de 50% da capacidade do estádio. São justamente os 2 do Texas, que liberou logo a capacidade completa. Os texanos são malucos, né? Os governadores texanos são completamente loucos. Até porque tanto o legislativo como o governo é dominado pelo pessoal mais rural. Mas isso não vem ao caso. Mas fora o Texas, nenhum estado está permitindo mais do que 50% de público. Não é muito diferente da Califórnia, não. Puxa a nossa sardinha aqui, né, Henriqueta? Saiu uma nota também dos Giants liberando 22% do ballpark, não é? 22%, 25%, um negócio assim, né? Pois é, o Giants aí já liberou 22% do público e a MLB também avisou, né, aos times que se eles chegarem a 85%, não é isso, de vacinados, começa a liberar as restrições. Isso, 85% dentro do time, exatamente isso. Então, também é outra medida aí que acho que ao longo da temporada a gente vai começar a ver todas as medidas sendo aliviadas pouco a pouco, porque o país está vacinando e os jogadores também, o público e todo mundo. Mas eu acho que, como o Rafik falou, o All-Star Game não vai ser com 100% do público, isso acho que é impossível. Onde quer que a MLB coloque, não acho que vai chegar a 100%. Eu sei que o Texas Rangers até teve liberado lá o estádio a 100% para o Opening Day só, não para o campeonato inteiro, mas até imagino que vai chegar daqui a pouco a 100%. De qualquer forma, não acho que vai para lá, né? Como o Rafik já falou, o Texas é um dos que teria grandes problemas. E vamos ver para onde vai, mas não acho que vai ser 100% de capacidade de qualquer forma.
deve estar todo mundo se perguntando, a gente está falando da Geórgia, e nós mesmos aqui falamos que outras leis, até piores que a da Geórgia, foram aprovadas. E por que está todo mundo falando da Geórgia e não desses outros lugares que aprovaram leis piores? O chefinho vai colocar na página do podcast, lá no site do Tailgate, um link para uma coluna do 538, mais uma vez eu estou citando o 538 aqui, que o Perry Bacon, que é justamente o escritor de política negro do 538, ele explica com detalhes por que o fato de ser na Geórgia complica ainda mais e faz com que todo o foco do país esteja na Geórgia e não em Iowa, por exemplo, apesar de Iowa ter aprovado uma lei muito pior. O texto é em inglês, infelizmente, mas usa o Google Tradutor, é muito bom o texto. Esse Google Tradutor nos textos do 538. Patrãozinho, só queria fazer uma citação desse artigo aí que o Rafik indicou pra gente, que tá lá no 538, do Perry Bacon Jr. Ele escreve o seguinte: os Estados Unidos é um país com uma democracia em declínio, porque ele tem um partido importante que frequente e fortemente não respeita os resultados das eleições que ele perde ou o direito de votar de pessoas que se opõem a ele. E aí, quando eu li esse trecho, me veio à cabeça o livro Como as Democracias Morrem, né, do Steven Levitsky e do Daniel Ziblatt. E ali no segundo capítulo eles têm uma planilhazinha, um gráfico, onde eles mostram os indicadores de comportamento autoritário, né, como a democracia de um país vai morrendo e o autoritarismo vai chegando. E aí, dentre esses indicadores, existem 4 muito significativos: a rejeição das regras democráticas, a negação da legitimidade dos oponentes políticos, a tolerância ou encorajamento à violência e a propensão a restringir liberdades civis de oponentes. Parece que a gente viu esses 4 itenzinhos em algum momento dos Estados Unidos nos últimos anos, né? Aguardaremos as cenas dos próximos episódios e Paulinha, chama a vinheta, por favor. Após a gravação desse episódio, a CNN soltou uma matéria onde mostrava os ex-presidentes Barack Obama e Donald Trump opinando sobre a decisão da MLB de retirar seu All-Star Game de Atlanta, em resposta à nova lei eleitoral abrangente da Geórgia, que impõe novos obstáculos significativos à votação. Obama parabenizou a Liga, abre aspas, por tomar uma posição em nome dos direitos de voto para todos os cidadãos, fecha aspas. O apoio do democrata à medida teve um tom totalmente diferente da declaração de seu sucessor republicano, Donald Trump, que pedia um boicote ao beisebol, e também a todas as empresas que estiverem interferindo nas eleições livres e justas. Eleições livres e justas, onde existe eleição livre e justa, ao passo que você está cortando o direito de alguns votarem, só pode ser uma piada de muito mau gosto. Seu pato Donald, vai brincar com o Mickey, e não me amole. Vem a vinheta. Bom, segunda passada, dia 29 de março, foi anunciado o início de uma liga de basquete na África. Sim, NBA e FIBA chegaram num acordo, ainda no ano passado. A data prevista para a estreia dessa liga era 13 de março de 2020, mas com todo o problema da Covid, esse início foi jogado para frente e agora decidido que será dia 16 de maio em Kigali, na Ruanda. Então a Kigali Arena, que é umas arenas aí grandes na África, tem respaldo até para talvez receber um jogo de Olimpíada, de NBA, ela poderia receber isso, ela é toda certificada, receberá jogos de times africanos. Essa ação da NBA e da FIBA é para estimular o crescimento do esporte no continente africano e parece ser bem interessante. Nós que já tivemos aí na NBA grandes jogadores africanos como o Olajuwon e o Mutombo. E agora a gente vê ainda Embiid, Ibaka, Siakam. Então, bem bacana para a evolução do esporte na África, né, Fernandão? Sem dúvida, Patrícia. A gente tem visto aí no basquetebol universitário que está rolando nesse mês de março, abril, algumas universidades com africanos nos seus elencos, né? A NBA, historicamente, tem jogadores africanos. Você falou aí do Olajuwon, falou também do Dikembe Mutombo, alguns jogadores que acabaram jogando pela seleção americana ou que jogaram por seleções de outros países, mas que também nasceram na África, como o próprio Steve Nash. Então, é uma oportunidade, sim, de você injetar dinheiro
no esporte africano, né, no basquetebol africano, de você fomentar a criação de mais centros e mais equipes que possam desenvolver jogadores, porque o que a gente vê muito prontamente em relação ao basquete africano é que às vezes os jogadores chegam em equipes profissionais de outros continentes ou mesmo no basquetebol universitário americano ainda muito crus. Então, uma das intenções fundamentais dessa liga, né, da BAL, desenvolvida aí pela NBA e pela FIBA, é lapidar algumas joias já no continente africano, para que quando eles forem jogar em outros países, seja na Europa, seja nos Estados Unidos ou até no Brasil, por que não, já cheguem com noções mais caras e mais bem definidas do que seja jogar o basquete profissionalmente. Então é muito legal, muito interessante essa iniciativa tanto da FIBA quanto da NBA. E é bacana, né, Henrique, talvez, como o Fernandão falou, e é bom também a gente levantar a bola que não é a primeira vez que a NBA olha para isso, né? Ela já tem feito aí os NBA Africa Game, e onde os africanos, né, que jogam na NBA acabam montando time e jogando contra os jogadores do resto do mundo em algum local na África. Então é bem legal ver esse desenvolvimento, né? Esse apoio. Né? É exatamente isso. E eu comecei a pesquisar, né, e tentar descobrir mais sobre tudo que a NBA faz e já fez na África, né? Porque eu acho importante, o Fernandão falou, né, e você também, a história da NBA com jogadores africanos vem desde Dikembe Mutombo, Olajuwon, Manute Bol também, mas eram poucos, né, eram muito espaçados, e a gente está vendo um aumento significativo, né, ano a ano, tanto que nesse ano estamos tendo 14 jogadores africanos na NBA, que é o recorde. É óbvio que 14 ainda é muito pouco, mas é um crescimento, e a Basketball Africa League ela só vai aumentar esse envolvimento, mas eu acho que é muito importante a gente olhar desde o Basketball Without Borders, né, o Basquete Sem Fronteiras, que é como se fosse um centro de treinamento ali que a NBA fazia para jovens, acho que de 12 a 18 anos, se não me engano, em alguns lugares do mundo, e ela vem fazendo isso, na verdade, desde 2001, e não é só na África, obviamente, é rodando o mundo inteiro, já tiveram 3 no Brasil, mas tiveram alguns na África, teve em Joanesburgo, teve em Dakar, e muitos jogadores da NBA, eles surgiram desses campos. Focando aqui nos africanos, desde o Luke Mbamute, eu não sei se vocês se lembram aí, dos anos 2000, jogou no Rockets, jogou também no Los Angeles Clippers, teve uma carreira até longa, né, na NBA, aí, uns 12 anos, e ele surgiu num desses campos em 2003, quando ele tinha 17 anos. Então, assim, você vê que esses campos começaram a fazer efeito já desde então, e mais recentemente o Gorgui Dieng passou, o Joel Embiid foi para um deles, o Pascal Siakam. Então a gente vê a influência que esses centros de treinamento aí tiveram desde o início dos anos 2000. E depois disso, como o chefinho falou aí, com o Africa Game, obviamente aumentou o envolvimento. A gente vê vários jogadores africanos voltando durante a off-season, né, para fazer ali treinamentos nas suas cidades. O Masai Ujiri, o general manager do Toronto Raptors e que antes era do Denver Nuggets, também tem um envolvimento bem grande. E a gente espera que agora, digamos que estoure, né, exploda esse envolvimento com a África. E até fiquei curioso de ver quantos jogadores africanos já passaram, né, pela NBA. E são 62, que é um número legal. Só que são 24 nigerianos, 12 do Senegal, e nenhum outro país tem mais de 4. Ou seja, o potencial que existe na África, nesses outros países, para crescer, sabe, como se todos os outros países estão zerados. O que você pode tirar deles é uma quantidade incrível, né, de jogadores. Então fica aí a nossa torcida. E não só o africano direto, mas como um descendente direto, né? Você tem, por exemplo, o Ladipo, que tá na NBA, e o pai dele é de Serra Leoa, e a mãe é uma enfermeira da Nigéria, né? Que veio meio que
fugida para os Estados Unidos. Então, é legal ver isso também, né? Esse estímulo que eles estão dando. Tô gostando bastante mesmo. Sabe o que eu acho interessante? Eu acho que ninguém comentou aqui até agora. NBA e a FIBA, que é a Federação Internacional de Basquete, sempre se bicaram porque usam regras completamente diferentes para o basquete. E a NBA, pela primeira vez na história, está apoiando uma liga da FIBA com as regras da FIBA. Interessante, eu acabei de perceber isso quando você falou. Não sei nem dizer o porquê isso está acontecendo, mas muito legal. Bom, voltando um pouquinho e falando do regulamento da BAL, né, da Basketball Africa League, vai ser um torneio internacional que vai reunir 12 times que se classificarão pelos seus campeonatos nacionais e vai ser no melhor estilo Champions League, Libertadores, bem entre aspas aqui. Mas aí serão 12 times que se classificam e aí depois eles vão ser divididos em 2 conferências. E elas jogam... Cada time joga 5 vezes, né? Vão jogar entre todos. Os 3 melhores de cada conferência se classificam num chamado de Super Six. E desse Super Six depois todos jogam entre si. E os 4 melhores fazem um mata-mata no melhor estilo playoffs. Certo, Fernandão? Certo, patrãozinho, com um só detalhe, né, que para esse ano especificamente houve algumas mudanças. São os 12 times, 6 desses times foram classificados por serem os campeões dos seus respectivos países. Então, representante de Angola, Egito, Marrocos, Nigéria, Senegal e Tunísia foram diretamente por conta de serem os campeões nacionais. Os outros 6 participantes tiveram que jogar um torneio organizado pela FIBA que os classificou para a disputa da BAL. E aí os 12 times ficaram divididos em 3 grupos de 4 cada um. Vão ser 26 jogos no todo. Finalizados esses 26 jogos, a gente tem a classificação dos 8 melhores. E aí, nesse playoff, vai ser um playoff mata-mata de verdade. É um jogo só, perdeu, vai embora. E a final da BAL para esse ano está marcado para o dia 30 de maio para ser disputado em Dakar, Senegal. É bem legal. E esses 26 jogos que você citou, Fernandão, todos sejam jogados na Kigali Arena mesmo, né? Eles juntos, vai ser tipo uma bolha também, né? Podemos dizer. A disputa vai ser toda, dessa fase classificatória toda em Kigali, em Ruanda, e a final vai ser feita em Dakar, no Senegal. Exatamente. Outra coisa que eu achei bem interessante é os ajustes, né, referente a jogadores estrangeiros, né? Então, hoje, quando a gente olha a NBB, por exemplo, vou usar como exemplo a NBB, a gente tem um limite de estrangeiros por time, né? A BAL também vai fazer isso. Então, você pode ter, no máximo, 4 estrangeiros por time, sendo que 2 deles são de países africanos e 2 do resto do mundo. Então eu também achei bem legal isso, é uma forma de você acabar fazendo que os times realmente tragam jogadores, tenham jogadores africanos. Gostei bastante e... Gostei bastante. Mas beleza, eu vou falar dos times aqui que estão classificados para jogar aí na BAL esse ano. Tem o AS Salé do Marrocos, AS Police de Mali, AS Douanes de Senegal, Rivers Hoopers da Nigéria, FAP de Camarões, Petro de Luanda de Angola, GSP da Argélia, US Monastir da Tunísia, Zamalek do Egito, o Patriots de Ruanda, Ferroviário Maputo de Moçambique e o GNBC de Madagascar. E eu não conheço nenhum desses times, Rafiki, mas me parece alguma coisa em comum entre eles. Bom, tem algumas coisas em comum, né? Primeiro que uma pancada deles vem de associações de policiais, né? Só que você falou aí, Mali, Madagascar, dos 16, uns 5 ou 6 vêm de associações policiais. Outros 2 vêm de clubes de petroleiros, justamente dos 2 países que mais produzem petróleo na África, né? Que é Angola e Nigéria. E o terceiro, que é o de Moçambique, que vem do sindicato dos ferroviários, né? Time que vem de clube mesmo, são poucos. Eu só conheço o Zamalek. Zamalek é um clube tradicionalíssimo do Egito, já foi inclusive campeão africano de handball, etc. O Monastir Monastir da Tunísia também é um clube tradicionalíssimo, tem um time de handball muito forte, tem um time de futebol que é relativamente conhecido,
E o Douanesa do Senegal também é um clube bem famoso em vários esportes. Mas de resto é tudo associação de policial, ou de petroleiro, ou de ferroviário. Eu fiquei olhando aqui também, porque é bem interessante isso. Até os que o chefinho falou só a sigla, né? O FAP de Camarões é Forças Armadas da Polícia, aliás, Forças Armadas e Polícia. E o GNBC, que é o Clube de Basquete Nacional da Polícia, que é o de Madagascar. Então, realmente, só o AS Salé também do Marrocos, que o Rafik não citou, e parece ser um clube de basquete bem tradicional, inclusive, desde 1928. Aliás, só para uma coisa que me chamou a atenção aqui, e que eu gostei muito, na verdade, né, que me chamou a atenção, mas é o fato deles pegarem clubes que já existem, fazerem esse torneio, como o chefinho falou muito bem, no estilo Libertadores, Champions League, e não fazer algo como a NFL tentou fazer na Europa, que foi aquilo de criar os times do zero, né, e montar tudo do nada. E o basquete, obviamente, é muito mais fácil aproveitar um time de basquete do que seria aproveitar um time de futebol americano na Europa. São situações diferentes dos esportes. Mas, assim, parabéns à FIBA e à NBA por aproveitarem os times que já existem e criarem esse torneio, ao invés da NBA querer, por exemplo, criar um time em cada país aí para criar a sua liga e fazer o seu, né? Então, achei bem legal esse esquema aí. E fica aí a minha torcida pro Rivers Hoopers da Nigéria, porque achei esse nome muito legal. Então vai ser meu time na liga. A gente vai problematizar os times serem de policiais e de petroleiros, Fernandão? A gente só vai torcer pela liga mesmo? Não, patrãozinho, a gente vai torcer pela liga e ter a garantia de que segurança e combustível não vai faltar, né? Muito bom, Fernandão, muito bom. A gente só vai problematizar o Patriots, né? Tem que ser consenso que todo mundo vai torcer contra o Patriots, porque esse nome aí não dá. O nome não dá mesmo. A gente sabe que negócio de patriota é complicado, né, Fernandão? Não. Esse eu nem citei justamente por isso. Patriotismo, pra mim, é um troço de gente obtusa. Mas, o patrãozinho, falando sério agora, o sucesso dessa liga é mais um mercado para jogadores do mundo inteiro, né, patrãozinho? Não só o mercado de ida da África para a América ou da África para a Europa, mas também da Europa para a África e da América para a África. A gente sabe, né, a formação de jogadores, principalmente no basquetebol americano, universitário, é gigantesca. Nem todos esses jogadores conseguem fazer NBA, claro, né, mais espaço também para todo mundo. Mas a gente já vê muitos jogadores americanos aqui no Brasil, muitos jogadores americanos na Europa, e por que não o sucesso da Ball também levar jogadores americanos para lá. Isso vai ser muito, muito legal, e esse intercâmbio é sempre muito importante, não só para o desenvolvimento do esporte, mas também para o desenvolvimento humano. Isso é fundamental. Muito bom mesmo. Com a sua frase, então, a gente pode encerrar aqui, Fernandão, e chamar as dicas. Eu acho que fica bem bacana. Paulinha, traz as dicas. E dando dicas. Eu vou deixar isso. Maravilhoso. Dicas legais, dicas sensacionais. Hoje, a gravação desse podcast é dia 3 de abril. Quanto tempo faz que nós estamos em casa? Nós, brasileiros. 1 ano e 1 mês, né? 1 ano e 1 mês. Quase 1 mês, né, Rafik? Porque a gente foi mais pro dia 11, mais ou menos, né? 17, 18 de março, que mais ou menos o negócio ficou apertado pra cá. E sem esportes? Nós ficamos quanto tempo no ano passado? Acho que uns 3 meses, né, patrãozinho, pelo menos. Uns 3 meses. E a partir de quando a gente ficou sem esporte, Henriqueta? Dia 11 de março. Dia 11 de março foi o último jogo da NBA, onde se instaurou o caos de Covid na liga, e no dia 12, efetivamente, todas as ligas pararam. Tem um documentário que saiu na HBO, chamado The Day Sports Stood Still. Ele foi feito junto com o Chris Paul, esse documentário, e ele conta a história de como foi a parada dos esportes no ano passado até a retomada deles. É um documentário brilhante, eu achei um daqueles documentários muito bons, e que dentro dele ele traz tudo que a gente sempre quis trazer aqui também, disso do esporte transcender, né? Não ficar só no ginásio, não ficar só nos campos. Então eles comentam do que foi preciso para retomar a NBA, qual foi a postura dos jogadores. E voltando um pouquinho no que o Fernandão falou lá atrás, quando a gente estava falando de MLB, os jogadores finalmente perceberam o
quão eles são capazes de puxar uma mudança. Ou pelo menos o quanto eles atingem com a voz deles. Então é bem interessante, recomendo o documentário, tá na HBO. Eu não sei se tá na HBO pela TV, vocês conseguem ver, ou se só pelo HBO Plus, HBO Go, não sei, não lembro o nome da plataforma. Mas enfim, recomendo, vale muito a pena assistir. E o documentário começa com aquela frase do Mandela, de que através dos esportes a gente consegue ter um pouco de esperança. Então fica a minha dica aí, vale muito a pena. E além dessa dica, vamos trazer um repeteco, porque a gente falou de Georgia, a gente falou de Hank Aaron, e a gente falou sobre essas leis que querem reduzir os votos, né? Então, Rafiki, traga o repeteco pra gente. O repeteco a gente já tinha dado essa dica na semana que o Hank Aaron morreu, que nós fizemos um podcast especial, a gente relembrou a carreira do Hank Aaron. E a dica que eu dei ao final foi justamente o filme Hank Aaron, Chase the Dream, que conta toda a história do Hank Aaron, a carreira, o quanto ele sofreu de racismo, especialmente jogando num time no coração dos Estados Confederados, né, questões dos Estados escravistas. Especialmente os últimos dias antes da quebra do recorde de home runs na carreira, que foram bem tensos, e do abraço que a mãe dele deu quando ele chegou no home plate, né, terminando a volta do home run que quebrou o recorde, e depois ela dizendo que, na verdade, ela deu o abraço não foi para cumprimentar o filho, e sim para proteger ele se alguém tentasse atirar nele naquele momento, né? Então é um filme ao mesmo tempo bom, mas ao mesmo tempo pesado, que retrata bem o que a gente falou aqui em relação a beisebol, Atlanta, racismo, junta tudo. O Hank Aaron é talvez a pessoa que mais junte isso no século XX. Realmente, muito bom. Vale o repeteco dessa dica aí. É recente, mas vale sempre a gente reforçar aqui para que as pessoas vejam. É isso, deu por hoje. Foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês, e aquele efusivo abraço. Eu já tô aqui emocionado para ouvir o beijo do Fernandão. O melhor momento de todo episódio. De toda semana, diria eu. Mas foi isso aí, chefinho. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Vamos que vamos. Eu só queria mudar rapidinho minha torcida na bola, porque eu descobri que o Petro Luanda vai ser treinado pelo Zé Neto, nosso treinador da seleção feminina de basquete brasileira, né? E que foi, claro, o treinador do nosso Mengão aqui por 7 anos, que levou o Mengão a tantas glórias aí. Então, vou ter que torcer pelo Zé Neto e o Petro Luanda. Nosso Mengão uma ova. Toma vergonha nessa cara, rapaz. Bom, gente, é isso. Eu desculpa, eu não consigo ficar tranquilo, ficar feliz nesse momento. Vamos que vamos ver se a semana que vem a gente tem alguma melhora. Patrãozinho Henriqueta, Rafik, todo mundo que ouve a gente, um grande abraço, um grande beijo. É um momento realmente difícil e eu queria só chamar as pessoas que vão ouvir a gente para aqueles que insistem em dizer que política e esporte não se misturam. Acho que é importante você começar a rever seus conceitos. O nosso episódio de hoje está cheio de política e esporte. Só para encerrar, o Fernandão me lembrou, e agora que política e esporte não se mistura, justamente logo depois que o Manfred soltou a nota oficial que a gente falou no início do podcast, dizendo que o beisebol não ia em Atlanta, a Marjorie Taylor Greene, justamente aquela deputada da Geórgia, né, do interior da Geórgia, que é extremamente conservadora, o negócio é tão feio que ela foi retirada de todas as comissões da própria Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, porque ela simplesmente se recusava a aceitar certos fatos históricos que ocorreram contra os negros. E ela, assim que soltou a nota oficial do Manfred, ela fez um tweet assim: pare de misturar política com esportes. Vocês estão misturando política com esportes e acabando com o nosso esporte. E o Nathaniel Brackett, que é um excelente jornalista que também ama beisebol e faz parte do grupo do 538, ele respondeu esse tweet da Marjorie dizendo assim: é só agora que política e esporte estão misturando? A senhora poderia dar uma palavrinha com Jack Robinson, né? Fica aí a reflexão. Ai, é isso. Bom, galera, se puder, fiquem em casa. Se tiverem que sair, máscara, álcool gel. Cuidem de quem vocês amam.
E bebam água, mas também bebam cerveja, porque também tem água. É isso. Beijo a todos e até semana que vem. É isso aí, seus coelhinhos da Páscoa. Acabou mais um episódio do Zonecast. Antes de mais nada, queria só deixar o registro aqui. Nunca dê risada de uma criança que acredita no coelhinho da Páscoa. Afinal, em 2018 teve adulto que acreditou em kit gay e mamadeira de piroca. Bom, mais uma semana com assuntos importantes, e para explodir essa sua bolha em que esporte e política não se misturam. Enfim, vamos seguir tomando a boa e velha água, que o Dodô tanto fala, para superar esses dias difíceis. Também não deixem de nos seguir nas redes sociais. Facebook, Instagram e Twitter. No Facebook e no Instagram, Tailgate Zone, e Tailgate Zone _BR, no Twitter. Semana que vem tem mais, e toquem-os de luz no cotovelo de vocês.